Olá pessoas, eu sou a Rubia do blog do casamento.com.br e o tema do vídeo de hoje é o meu primeiro trimestre nada romântico de gestação. Então, pega um café com bolacha aí, porque esse relato vai ser meio grandinho, afinal de contas são 3 meses resumidos em alguns minutos. Depois então que a gente descobriu que a gente estava grávidos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir até o médico para pegar exames complementares e investigar a coisa toda. Então são exames de sangue e principalmente a ecografia para a gente ver com os nossos próprios olhos o que está acontecendo e como está o embrião e o desenvolvimento dessa gestação. Quando eu fui fazer a ecografia, que foi lá pela 5ª semana mais ou menos de gestação, a gente já conseguiu identificar 2 saquinhos gestacionais. O que é isso para quem boia no mundo na maternidade? O saco gestacional é como se fosse uma bolhazinha de água, que é a primeira coisa que se forma quando você fica grávida. E aí dentro dessa bolhazinha começa a se desenvolver o embrião. Então, uma dessas bolhazinhas desse saco gestacional já tinha formação de uma vesícula vitelínica. O que é isso? É o primeiro órgão que se forma, que mais tarde ele some de alguma forma, não sei exatamente como, biologicamente falando, e dá lugar ao cordão umbilical. Então, um desses saquinhos tinha essa vesícula e o outro saquinho não tinha nada, estava vazio dentro. Então foi aí, nesse momento, que a gente descobriu que poderiam ser gêmeos. Então todo mundo pergunta, qual foi a reação de vocês ao descobrir que poderiam ser gêmeos e tal? Eu confesso para vocês que não houve, assim, uma surpresa, primeiro porque eu estava fazendo um tratamento, estava tomando muito indutor, então, assim, a gente sabia que a chance poderia ser aumentada com isso. E segundo, porque o próprio exame de sangue já deu meio alto e a gente ficou meio que desconfiado que poderia ser uma gestação gemelar. Então a minha reação, na verdade, foi meio normal, assim, eu simplesmente olhei pro Gabriel e dei risada, porque eu achei super legal aquilo, e ele ao mesmo tempo também começou a chorar e olhou pra mim e deu risada, e a gente ficou assim meio feliz e meio perdido ao mesmo tempo, enfim. Mas o resultado foi bem positivo, a gente recebeu a notícia muito bem. Com todos os exames na mão, então a gente tinha que voltar no médico para ele avaliar tudo e coisa e tal. Ao contrário do que a gente imaginava, o médico não chegou pra gente assim, parabéns, vocês vão ser pais de gêmeos, hohoi, felicidades ao casal. Não, muito pelo contrário, ele foi extremamente realista e cauteloso, e aí ele chegou pra gente e falou assim, olha, Rúbia, a gente tem que considerar aqui muito o teu histórico, em primeiro lugar, e segundo lugar, essa ecografia, mesmo tendo esses 2 saquinhos gestacionais, isso pode dizer muita coisa. Então, assim, esse saquinho gestacional que tá vazio, ele pode não desenvolver, como ele pode se desenvolver, como também nenhum deles pode se desenvolver. Então a gente tem que ter muita cautela nessa hora. Então a cautela dele, na verdade, foi me botar em prisão domiciliar praticamente, uma pseudo prisão domiciliar. Então eu voltei para casa e a recomendação dele foi a seguinte, eu não deveria sair de casa, 0 atividade física e 0 atividade doméstica. A única coisa que ele liberou foi o trabalho, porque eu trabalho sentada e coisas do tipo. Então, assim, era ficar sentada ou deitada ou, no máximo, perambulando por dentro de casa mesmo. Então, como ninguém ainda sabia da gestação, a gente não quis cometer o mesmo erro da primeira vez que a gente contou para todo mundo já no início. Então, a gente tentou se manter o mais reservado possível. E como o médico não deixava eu sair de casa, isso acabou gerando um problema social meio forte para nós, porque aí, assim, todo mundo chamava a gente para fazer tudo e a gente negava todos os compromissos, dava qualquer tipo de desculpa e a gente ficou meio que 3 meses, assim, isolados, e aí a galera começou a ficar meio de cara e aí a situação começou a ficar, tipo, terrivelmente tensa pro nosso lado e a gente queria contar, mas não podia ainda, então essa parte eu vou dizer para vocês que foi até meio pesadinha, foi um perrenguinho aí que a gente passou. Então eu segui lá com o meu repouso e lá pela 7ª semana eu comecei a notar aquela tal da borrinha. Mulheres vão entender, né? Aquela coisa aquela sujeirinha de final de menstruação.
Eu não fiquei muito preocupada porque não era um sangramento, porque o sangramento eu acho que me deixaria colapsada, né? E nesse período também eu fiquei até um pouco calma, porque nesse período existe uma coisa que acontece com a gente, que é a nidação. Então, que é quando o embrião ele cola na parede do útero para começar a se desenvolver. E quando acontece essa nidação, às vezes pode acontecer de sair essa sujeirinha ou um pequeno e leve sangramentinho. Mesmo assim, como as coisas nunca são normais e muito naturais para mim, eu achei melhor ligar para o médico, até porque por orientação dele, para a gente investigar o que era. Então a orientação dele foi de eu repetir uma ecografia, aliás, antecipar uma ecografia. Eu tinha recém feito uma ecografia nem 15 dias antes. Ele pediu pra gente investigar, para ver o que era, e aí tava lá a tal daquela mutação querendo infernizar a nossa vida de volta. Então aquela sujeirinha, que para muitas mulheres é uma coisa meio normal, assim, faz parte do processo, no meu caso era o descolamento do saco gestacional. Eu já fiz um post bem grandão, bem detalhado sobre o que é o descolamento do saco gestacional. É uma coisa, assim, de certa forma comum que acontece com muitas mulheres e que o tratamento é bem simples, é repouso com progesterona. E com isso só o descolamento por si só ele acaba sumindo. Mas aí no meu caso, o descolamento do saco gestacional geralmente é um indicativo de abortamento. Com essa outra ecografia na mão e como o meu médico não me deixava sair de casa, então em algumas vezes o Gabriel que ia nas consultas pra mim. Eu acho até que eu falei isso num vídeo, que às vezes o Gabriel é a mãe e eu sou o pai, porque e isso é bem verdade, porque às vezes ele ia nas consultas, porque o médico não deixava eu sair de casa, e às vezes, na grande maioria das vezes, é ele que chora nas ecografias, enquanto eu só dou risada, enfim. Então, o Gabriel levou essa ecografia para o médico, e aí ele pediu para eu fazer aquele tal do repouso absoluto. Então, nas palavras do médico, ele disse para o Gabriel o seguinte: olha, gente, a gente precisa salvar este bebezinho. Então a gente vai precisar fazer esse repouso absoluto para tentar eliminar esse descolamento de uma vez por todas aí. Então o repouso que ele me prescreveu foi de 15 dias absolutamente deitada. Então assim, 100% do tempo. O médico não me liberou nem banho, gente. Eu tive que tomar banho de paninho. Tipo, o Gabriel me dava banho de paninho, tipo aqueles banhos de UTI de hospital, assim. E aí o banho só tava liberado, tipo, naqueles casos extremos em que eu tava num desequilíbrio mental já por conta disso. E aí ele me liberou, assim, eventualmente um banho de tipo 3 minutos. Aí eu vou dizer pra vocês, gente, fazer repouso absoluto não é fácil. Assim, tem muita gente que fala, nossa, não seja boba, meu Deus do céu, ficar o tempo inteiro deitada, assistindo televisão, meu Deus, que delícia. Gente, não é bom. Dá muita dor na nuca, a nuca fica enrijecida, dá muita dor na cabeça, dói muito as costas. Comer deitada não é nem um pouco legal, ainda mais nesse período do primeiro trimestre que eu tive muita azia. Então, assim, a minha digestão já não estava funcionando muito bem. Comer deitada, então, era um sofrimento para mim. E quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito agitada. Então, assim, mesmo descansando, eu tô procurando coisas para fazer. Então, foi bem difícil manter o equilíbrio psicológico. Muitas vezes, assim, eu chorava e me perdia nas ideias ali. E aí foi fundamental para mim o apoio do Gabriel e até dos meus pais e até uma amiga minha que sabia que eu estava grávida. Então essas pessoas iam me visitar para passar o tempo e para eu conseguir botar a minha cabeça no lugar e não enlouquecer de vez. Além disso, tinha um outro fator também que foi complicado de lidar. Como o meu médico, ele foi extremamente realista comigo, ficava o tempo todo me lembrando do meu histórico e a gente sabia que tudo poderia acontecer, então eu meio que me bloqueei, eu criei um bloqueio, eu não me permiti me envolver emocionalmente nesse primeiro trimestre com os bebês. Então aí você deve estar pensando assim, Rúbia, meu Deus, que monstra que você foi, como é que pode uma coisa dessas? Então, eu me culpei muito por isso mesmo, assim, eu realmente fiquei... Foi um mecanismo de defesa que eu encontrei
para não sofrer de volta uma terceira vez. Pois bem, depois que eu terminei esse janho desse repouso absoluto, eu fui fazer ecografia, foi assim, ó, tremendo igual vara verde, porque eu tava assim, foi a pior ecografia que eu fiquei mais nervosa, porque eu tinha medo que esse descolamento tivesse aumentado, eu tinha medo que um dos bebês não tivesse evoluído, eu não queria receber nenhuma notícia ruim. Enfim, mas felizmente, o descolamento tinha cessado, tinha, enfim, sumido, e aí acabou que deu tudo certo. Então lá fomos nós de novo para o médico levar a ecografia, o resultado desse processo todo de repouso e tal. E pela primeira vez no meu pré-natal, o meu médico olhou pra gente, sorrindo e falando que todos os dias, todo o esforço que a gente tinha feito deu certo. Então, eles estavam bem, eles estavam evoluindo, eles estavam crescendo, eles estavam fortinhos. E aí foi a partir desse momento que eu me permiti, tanto eu quanto o Gabriel, a gente se permitiu se sentir grávidos pela primeira vez. Porque aí a gente conseguiu, assim, passar por todo esse período e, assim, considerar que, nossa, agora vai mesmo, agora eles vão vingar e eles vão nascer. Tipo, vai dar tudo certo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Prometo que esse é o último relato chororô. O segundo trimestre foi bem mais tranquilo. Então, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e até a semana que vem. Tchau!